Fica lá no Novo Testamento, bem pertinho do fim. Curiosamente, fica depois de 1 Tessalonicenses e antes de Timóteo. Texto bem curto que nós temos no nosso momento hoje de reflexão. Um texto em que Paulo está escrevendo novamente, como essa é a segunda carta, né? O apóstolo Paulo já escreveu uma primeira carta. E essa primeira carta foi o texto mais antigo que nós temos do Novo Testamento. Ele é muito mais antigo do que os evangelhos, de forma escrita, né? É o primeiro documento escrito que nós temos da mensagem de Jesus. Interessante isso. Porque algo que também chama a atenção é que Jesus não pediu para escrever as suas falas. Ele nunca disse, olha, agora vocês vão escrevendo aí que eu vou dizer o que vai acontecer. Ele sempre diz, falem essa mensagem. Ou seja, a primeira carta que nós temos registrada de forma escrita sobre o Evangelho é do ano 50 depois de Cristo, ou seja, 20 anos depois que Jesus subiu aos céus, nós temos o primeiro escrito. Antes disso, as pessoas iam falando o que tinha acontecido. E aí, uma das formas que os discípulos, os apóstolos de Jesus, vendo que muitos começaram a ensinar coisas falsas sobre o Evangelho, eles então começam a escrever. O primeiro deles que escreveu o que Jesus fez foi Marcos. Marcos resolveu escrever e parece que ele estava com muita pressa quando escreveu. E ele escreveu um evangelho bem curtinho, que é o Evangelho de Marcos. Mas os escritos do Novo Testamento sempre são uma reação àquilo que estava acontecendo. Lucas, quando foi escrever, também foi questionado. Alguém pediu para ele, o Teófilo, disse assim, olha, escreve aí o que está acontecendo. E aí Lucas diz, bom, eu vou lá pesquisar, vou fazer entrevistas, né, vou conversar com todos os envolvidos e vou relatar a Teófilo aquilo que aconteceu com Jesus e com os apóstolos. Porque Lucas escreve o Evangelho de Lucas e escreve também o livro Atos dos Apóstolos. E também temos uma questão bem interessante, que Paulo é um dos inventores do EAD, que a gente chama de EAD, né? O ensino à distância. Hoje tão comentado, né? Poxa, será que é bom para os jovens? Será que é bom para a educação aprender à distância? Bom, o apóstolo Paulo aqui já nos deixou claro que não é uma prática moderna ensinar à distância. Porque as cartas do apóstolo Paulo sempre tinham esse intuito de ou ensinar sobre algum problema que estava acontecendo, ou elogiar alguma coisa que eles estavam fazendo de forma interessante. Quando o apóstolo Paulo escreve a primeira carta aos Tessalonicenses, ele está na cidade de Corinto. E aí chega então uma mensagem para ele, falando que o povo lá estava um pouco confuso em relação à questão de quando Jesus iria voltar, ou o que estava acontecendo em relação a isso, né? Então o apóstolo Paulo, nessa carta à igreja de Tessalônica, ele se refere mais a esses momentos que falam sobre a vinda de Jesus. Podem ter outras cartas que foram enviadas para esse mesmo grupo de pessoas? Sim, pode ter, mas a gente nunca achou, ou nunca soube que tinha, né? Mas enfim, estas cartas foram as que foram preservadas, né? E tudo isso foi preservado de uma forma para que não tivesse incoerência, para que não fosse manipulado. Então isso também é muito importante, essa construção que foi tendo, né? Onde nós podemos olhar para uma carta dessas e falar, bom, essa carta que o apóstolo Paulo intencionalmente quis falar para um grupo de pessoas geograficamente limitado, culturalmente limitado. Essa carta, o Espírito Santo usou para impactar aquelas pessoas há quase 2000 anos atrás. E o milagre está no que eu vou dizer agora. O milagre é que essa mesma carta impacta a nossa vida no dia de hoje.
O apóstolo Paulo, que intencionalmente quis escrever para um grupo de pessoas, o Espírito Santo o usou para que escrevesse para nós que estamos aqui sentados hoje. Eu digo, poxa, se isso não é um milagre, não tem o que mais ser, né? Se a gente pega os escritos de Platão, porque Sócrates não escreveu nada, né? Mas os escritos de Platão, eles precisaram ser, digamos assim, reinterpretados, reanalisados. O aspecto cultural era muito importante para ler os textos, tudo aquilo que vinha antes também. Enquanto que essas cartas, elas nos dão uma orientação muito simples, que passa tempos e tempos, em que lendo aquilo que está escrito, nós já podemos entender. Pode ser que alguém nos ajude a entender alguns detalhes, mas de forma geral a gente entende. Então por isso que é importante nós lermos o texto bíblico. E isso era uma das carências que nós estávamos tendo aqui na nossa congregação. Tanto é que semana passada nós iniciamos a leitura e já fizemos a leitura da primeira carta aos Tessalonicenses. Então fica a dica. Caso você queira ouvir a carta de 1 Tessalonicenses, está lá no YouTube. Congregação Luterana Cristo Vive no YouTube. Nós fizemos esse momento, você pode também ouvir por lá. Mas o desafio que eu faço para você essa semana, leia pelo menos essas duas cartas de uma forma como um todo, como se você estivesse abrindo a caixa do correio, pegando aquela carta e dizendo, bom, eu preciso ler ela toda, né? Não vou ler poucas partes. É uma experiência muito, muito interessante. Nós temos esse texto do versículo 1 a 8 e também do versículo 13 a 17, onde eu vou ir lendo e a gente vai comentando hoje sobre alguns versículos. Nesse breve texto que nós temos e que vamos ler hoje, o apóstolo Paulo, que tinha uma das melhores retóricas, que ainda hoje é elogiada não só por cristãos, mas também por todos aqueles que estudam retórica, aqueles que estudam formas de escrita, o apóstolo Paulo é sempre considerado um dos grandes doutores da retórica, da escrita. E é interessante que num pequeno texto que nós vamos ler hoje, o apóstolo Paulo consegue formatar ou nos dar de presente aquilo que nós usamos hoje para fazer o sermão. Há algumas estruturas já pré-prontas, que quando eu vou fazer o sermão, eu me baseio por elas. E uma delas é a que o apóstolo Paulo deixou. Então eu vou explicar para vocês hoje. O apóstolo Paulo ele começa falando do problema. Um problema contextual. Um problema que as pessoas estavam tendo. Depois o apóstolo Paulo fala sobre o problema na questão espiritual que aquilo estava causando. Após isso, o apóstolo Paulo dá a solução para o problema espiritual. E por fim, ele dá a solução para o problema que está acontecendo literalmente. Ele não faz essas distinções. Mas essas 4 partes, normalmente nós usamos quando vamos estudar um texto bíblico e falamos, bom, como é que eu vou falar do problema atual? Como é que eu vou falar do problema que esse problema atual intervém ou acontece na nossa questão espiritual? E como é que é a solução para esses 2 problemas? Então vejam só, o apóstolo Paulo brevemente nos faz isso. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Agora, irmãos, a respeito da vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor, e do nosso encontro com Ele, pedimos a vocês o seguinte: não se perturbem facilmente, nem fiquem assustados, se alguém afirmar que o dia do Senhor já chegou. Talvez alguém diga que nós tenhamos afirmado isso enquanto profetizávamos ou anunciávamos o Evangelho, ou que escrevemos isso em alguma carta. Não deixem que ninguém os engane com nada disso, pois antes desse dia terá de acontecer a revolta contra Deus, e terá de aparecer o perverso, que está condenado a ir para o inferno. Ele será contra tudo que as pessoas adoram e contra tudo que elas acham que é divino. Ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus. Apenas um comentário aqui. O apóstolo Paulo
como eu falei antes, está reagindo a um problema, e o problema era que as pessoas estavam desesperadas que Jesus estava voltando. E aí ele assume, olha, pode ser que na primeira carta que eu mandei para vocês, eu tenha escrito algo e vocês possam ter entendido de outra forma. Mas também, já naquela época, tinha um grupo que estava iniciando os seus caminhos, digamos assim, o grupo dos gnósticos, onde eles já começavam a usar a palavra de Deus para falar coisas que iriam acontecer. Então esse burburinho de que Jesus estava voltando era muito forte. E que as pessoas tinham que, digamos assim, prestarem muita atenção, e isso causava pânico, causava pavor entre as pessoas. E o apóstolo Paulo quer, de uma certa forma, pedir para eles, olha, esperem um pouco, não é bem assim. Jesus vai voltar, mas não é num dia e numa hora marcada. E aí ele continua a explicação dizendo que a enganação vai fazer parte desses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. E ele vai dizer que um perverso vai aparecer, né? Aquele que quer ser igual a Deus. Bom, aqui o apóstolo Paulo está sendo bem objetivo em dizer que o perverso é aquele que quer que a gente não creia em Jesus. Quem é esse? Aí vem uma questão bem chocante. Pode ser nós mesmos. O perverso pode ser nós mesmos. Porque se é alguém que quer nos enganar a crer em Jesus Cristo, primeiro a gente tem que olhar para nós. Eu sou o primeiro que não iria crer em Jesus se não fosse Ele aparecer na minha vida. Claro que ao longo da história muitas pessoas tentaram encontrar quem era a figura desse perverso. Ao longo de muito tempo isso vem acontecendo, ao longo da história da igreja, né? E aí tem várias questões onde pegava o número 666, se separava as letras, né? E tentava identificar o nome das pessoas para encaixar nas letras. E aí se identificava, é ali o Hitler, porque Adolf Hitler, não sei o que, da 666. E assim ia, um monte de coisa que faziam, né? Mas só para um parênteses, o 666 nada mais é do que uma tentativa de ser o 7. E na tradição judaica, o 7 é o número perfeito. O 7 é o número de Deus. Não é o camisa 10, é o camisa 7. Por isso que o Renato Gaúcho é perfeito, né? Porque ele é o camisa 7. O camisa 10, bom, vocês já identificaram que time eu torço, né? Camisa 10 não é tão assim. Se a gente quer falar, Deus é 7, perfeito. E o 666 nada mais é do que uma tentativa de ser Deus. O diabo sabe que não é Deus. E ele não tem a arrogância de dizer que é. Mas a função dele vai sempre tentar nos enganar para que nós possamos olhar para ele e enxergar Deus ali. Ou seja, se eu, às vezes, quero ser Deus, será que eu não estou fazendo parte dessa perversidade que o apóstolo Paulo está falando? Na sexta-feira eu tive o culto lá na Casa Boas Novas, e aí eu estava falando sobre esse texto, e eu falei o seguinte, olha gente, se eu fosse Deus, a minha régua de salvação começaria que nenhum corintiano entraria no reino dos céus. Já começaria por aí. Mas como eu não sou Deus, então há misericórdia, há misericórdia. Mas vejam, sempre quando nós tentamos nos colocar como Deus, vamos também, infelizmente, ser chamados de perverso. Mas aqui o apóstolo Paulo também está falando sobre o templo de Deus e como até mesmo na igreja isso pode acontecer. E aí um exemplo que eu dei lá também, compartilho com vocês. Qual que é o lugar onde mais há tentação para que não se creia em Jesus? Óbvio que é na igreja. Isso é algo simples de pensar. Onde o diabo mais vai tentar agir? O diabo, quando age, ele age para fazer com que a gente não creia em Jesus. Eu digo, né? Às vezes, quando a gente vê nas igrejas as pessoas tendo possessões demoníacas, eu digo assim, poxa, mas o diabo está fazendo um marketing contrário.
O diabo tinha que fazer com que as pessoas saíssem da igreja e não fossem procurar a igreja. Aí o cara tem um demônio no corpo, o que ele vai? Vou procurar a igreja. Parabéns, diabo, conseguiu mais um crente. Não, o diabo não quer isso. Ele quer fazer com que as pessoas olhem para a igreja e não enxerguem Jesus Cristo. E isso é muito complicado. O apóstolo Paulo nos diz isso. Ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus. Então, um dos lugares onde nós mais precisamos estar atentos é sempre quando estamos reunidos para falar de Jesus Cristo. E aí ele continua, versículo 5. Por acaso vocês não lembram que eu lhes disse tudo isso quando estava com vocês? E vocês sabem também que existe alguma coisa que não deixa que aconteça agora. Porém, no tempo certo, o perverso aparecerá. A misteriosa maldade já está agindo, mas o que está para acontecer, acontecerá somente depois que for afastado aquele que não deixa que isso aconteça. Então o perverso aparecerá e o Senhor Jesus, quando vier, o matará com um sopro e o destruirá com a sua gloriosa presença. O apóstolo Paulo reafirma que tudo isso já acontece. A manifestação do diabo tentando enganar a nós, sempre lembrando, o diabo não tem poder de ler os nossos pensamentos. O diabo não é onipresente, isso somente Deus é. Mas, infelizmente, ele pode nos dar armadilhas para que não creiamos em Jesus. E isso pode acontecer de várias formas. E uma das formas interessantes que o apóstolo Paulo usa é a misteriosa maldade, que não é uma maldade explícita, não é uma maldade que nós vemos. E João vai afirmar isso quando Deus dá a ele a revelação do Apocalipse, é quase que um pleonasmo, né? Mas quando João vai escrever Apocalipse e ele vê o que vai acontecer, João enxerga dois monstros. Ele está escrevendo isso de uma forma literária, onde ele está ali apontando, digamos assim, alguns símbolos, imagens que nos demonstram o que vai acontecer, não que aquilo realmente irá acontecer. Mas João então nos demonstra que tem um monstro que está saindo do mar, que tem várias cabeças, tipo um dragão, e ele está causando pânico e destruindo tudo. A gente vai chamar isso de uma violência, uma maldade explícita, onde a gente vê. Onde é que a gente pode ver esse monstro hoje? Bom, quando nós vemos os cristãos sendo degolados, né? Quando nós vemos os cristãos levando tiro, quando nós vemos a perseguição explícita, física aos cristãos. Porém, o que João diz? Mas tem um outro monstro. E aí João olha e é um cordeirinho, um pouquinho, né? Onde dá vontade de chegar perto. Mas quando abre a boca, é uma voz extremamente horrorosa. É uma maldade, que nós poderíamos dizer, uma maldade muito maior do que aquela do monstro em que visivelmente a gente está vendo. Essa misteriosa maldade, o apóstolo Paulo também está nos dizendo, vejam, é uma maldade que por vezes pode vir travestida, né? Oculta, camuflada, em que ela está ali sutilmente acontecendo, mas o resultado dela é horrível. E qual que é o resultado da misteriosa maldade? Não crer em Jesus. Não crer em Jesus. Porém, entretudo, o apóstolo Paulo também diz que Jesus aniquilará isso, né? Quando Jesus morre na cruz e ele ressuscita, ali ele vence o perverso. Ali ele vence a maldade. Ali ele vence a morte. Ela não terá mais poder eterno sobre nenhum de nós. Porém, o apóstolo Paulo está nos lembrando que quando Jesus voltar, isso não terá mais consequências na nossa vida. Eu já expliquei uma vez, há muito tempo atrás para vocês, que nós estamos vivendo num tempo da graça. E esse tempo da graça que nós estamos vivendo, Deus nos permite ter sensações do céu, sensações da vida eterna, que são aqueles momentos espontâneos que acontecem na nossa vida,
Não sei se vocês já pararam para pensar, mas a alegria, ela sempre funciona quando nós não esperamos ela. A alegria sempre nos surpreende. Ela nunca é algo que a gente, digamos assim, trabalha para fazer. Eu estava pensando isso quando eu assisto stand-up, né, ou comédia. Eu penso assim, hoje eu quero dar uma relaxada, quero ficar um pouquinho feliz. Vou lá olhar os Barbichas no YouTube, que é um grupo que eu olho há muito tempo e sou muito fã deles. E aí eu sei que eles vão me fazer rir. Mas mesmo assim, a alegria sempre acontece quando eu não estou esperando. Porque a piada tem esse sentido. A piada é uma quebra de razão. E você ri porque a lógica foi quebrada. Quando Deus nos dá sensações da vida eterna, Ele está sempre quebrando a nossa lógica. Ele está sempre, vocês acham que vão ser felizes, mas espere aí que eu vou mandar uma coisa para vocês, que daí sim vocês vão entender o que é felicidade. E às vezes um problema é que nós começamos a tampar todas as possibilidades de nos permitirmos ficarmos alegres. Quando nós vamos abastecendo o ódio, quando nós vamos abastecendo a indiferença, tudo isso vai nos impedindo de ter essas demonstrações que Deus está nos dando de como vai ser a vida eterna. Porém, Deus também nos dá sensações de como vai ser a vida eterna sem Ele. E para isso eu nem preciso falar muito. Os nossos problemas que temos diariamente, né? A questão da própria morte, tudo isso são questões que nos machucam, que doem o nosso coração. E aí eu digo, essas são sensações que Deus também está te dando de como é uma vida sem Ele. Porém, Jesus vai acabar com isso com um sopro, para ver como o diabo é frágil. Jesus vai fazer isso apenas com um sopro, né? E Ele vai destruir tudo aquilo que irá nos causar terríveis consequências. E aí no versículo 13, o apóstolo Paulo continua: Irmãos, sempre devemos dar graças a Deus por vocês, a quem o Senhor ama. E essa frase nós podemos dizer que é para nós também. Pois Deus os escolheu como os primeiros a serem salvos pelo poder do Espírito Santo e pela fé que vocês têm na verdade, a fim de tornar vocês o seu povo dedicado a Ele. Aqui essa palavra primeiro também pode ser traduzido como escolhidos antes. Não no sentido de preferência, mas no sentido de que Deus já sabe quem será salvo ou quem não será. Versículo 14. Foi para isso que Deus os chamou, para por meio do Evangelho que anunciamos, a fim de que vocês tomem parte na glória do Senhor, Jesus Cristo. Portanto, irmãos, fiquem firmes e guardem aquelas verdades que ensinamos a vocês, tanto nas nossas mensagens como na nossa carta. Que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, o nosso Pai, que nos ama e que na sua bondade nos dá uma coragem que não acaba e uma esperança firme, encham o coração de vocês de ânimo e os tornem fortes para fazerem e dizerem tudo o que é bom. O apóstolo Paulo então fala que Jesus Cristo é aquele que vai vencer, porém esse mesmo Jesus que vence o perverso e a maldade é aquele que nos escolheu para que possamos crer nele. Nós fomos chamados por meio do Evangelho, por meio da boa notícia, e isso nós precisamos sempre lembrar. Jesus já nos chamou. Nós fomos escolhidos. Sobre isso, ninguém tem poder para nos tirar dali. Nem o diabo, nem ninguém pode nos tirar de Jesus Cristo. Por quê? Porque nós cremos em Jesus. E esse evangelho é um evangelho que nos foi ensinado. O apóstolo Paulo está dizendo isso. Vocês foram ensinados no evangelho. E aí a pergunta que eu faço, se você quiser levantar a mão, pode levantar. Se não quiser, não precisa levantar a mão. Quem é que foi que ouviu falar de Jesus? Quando você ouviu falar de Jesus, quem foi que disse isso? Foi alguém próximo na sua vida? Quem te ensinou a falar de Jesus foi alguém próximo? Quem te falou sobre o Evangelho foi alguém que você conhece, ainda conhece? Ou você não ouviu e mesmo assim creu? Hoje em dia a gente pode ler um folheto ou algo assim. Por que eu estou dizendo isso? Porque assim como o apóstolo Paulo ensinou aos tessalônicos, para que não ficassem preocupados, porque Jesus vai voltar, Jesus vai vencer tudo isso,
para que os tessalônicos continuassem crendo em Jesus, nós também fomos ensinados. E aí uma reflexão que eu vi no TikTok essa semana, TikTok também ensina, né? O cara fez a soma de quantas pessoas em 400 anos foram usadas para que ele nascesse. De 2 em 2, né? Foi fazendo a conta. Em 400 anos, 4.992 pessoas foram usadas para que o cara nascesse. E eu fiquei, caramba, para que eu hoje tivesse vida, Deus usou 4.492 pessoas com diferentes histórias de vida, onde eu não posso nem imaginar o seu sofrimento, suas angústias, tudo aquilo que eu também passo hoje, mas por causa delas, Deus está me dando a vida. E pode ser que nessa linha toda que vem vindo, alguém não quebrou um ciclo de anúncio do Evangelho. E hoje eu posso estar aqui escutando esse Evangelho porque ninguém quebrou isso. O que o apóstolo Paulo está nos dizendo para ficarmos firmes e guardar essas verdades é para que possamos ensinar as pessoas sobre isso. Ou seja, nós somos responsáveis por não quebrarmos o ciclo de que outra pessoa possa também crer no Senhor Jesus Cristo. E aí o apóstolo Paulo termina dizendo: encham o coração de vocês de ânimo e tornem fortes para fazerem e dizerem tudo que é bom. Agora que eu sei que eu sou salvo, agora que eu sei que Jesus Cristo está na minha vida, eu vou agir conforme isso. Eu vou falar conforme isso. Para que mais pessoas também possam ficar tranquilizadas, para que mais pessoas também possam olhar para a vinda de Jesus Cristo e não ficarem perturbadas, mas sim confortadas, sabendo que Jesus as ama e que Jesus é uma esperança firme, ou como a gente cantou, uma promessa firme que ainda hoje enche o nosso coração. Em nome do nosso Cristo vivo, amém.